O que é construção financiada e como iniciar do zero neste mercado? Uma das perguntas mais deliciosas que eu amo falar com vocês. Mas primeiro, mulher, seja muito bem-vinda a este canal. Que delícia ter você por aqui. Se você não me conhece ainda, meu nome é Priscila Nunes, eu sou engenheira civil e quero te apresentar @aprinunes. Segue lá no Instagram, curta esse vídeo, compartilha. Hoje eu vou falar contigo sobre construção financiada, o que é e como eu inicio nesse mercado, tá? De forma muito objetiva, construção financiada nada mais é do que o processo onde você pode começar a construir pegando o recurso bancário e aplicando esse recurso de forma gradativa na sua obra. Então imagine que eventualmente hoje você é construtor, quer iniciar a sua carreira construindo obra, mas você não tem dinheiro, tá? Eu não tenho dinheiro, Pri, para iniciar no mercado de construção. O que é que eu faço? Neste momento, o que você deve fazer, o que eu julgo ser a forma mais inteligente é, se eu não tenho recurso para começar e eu não tenho a quem pedir, ou de repente eu não tenho até 1 milhão para começar a minha primeira obra, o que é que eu faço? Eu pego o recurso com o banco. Então o banco é esse agente que tem esse recurso para me emprestar. E os juros de um financiamento habitacional não são absurdos. São juros onde você hoje pode pegar esse valor e fracionar ele durante a sua obra e mesmo assim, quando você for vender, você ainda ter lucro. Então, como funciona o processo de construção financiada? Primeiro, uma necessidade. Uma necessidade de você, cliente final ou construtor, desejar ter o seu imóvel, mas não ter o recurso todo. Então, você quer financiar essa obra. Como funciona? Você vai até o banco ou, de repente, até um correspondente bancário. Correspondente bancário nada mais é do que uma agência fora do banco. Você vai até um correspondente bancário e com esse correspondente bancário você consegue pegar a sua documentação e colocá-la para análise do banco. Num primeiro momento é feita uma simulação, num segundo momento a gente vai tentar aprovar o seu crédito. Entender quanto é que vai ser liberado a partir do valor de renda que você tem e da sua idade. Então esse valor de renda é o valor de renda familiar. Quem pode compor essa renda familiar? Precisa ser, de fato, só pessoas da mesma família? Não. Podem ser outros parentes ou, de repente, pessoas que nem têm vínculo, tá? Paterno ou materno ou familiar mesmo. Pode ser amigos. Amigos que de repente querem construir um imóvel e de repente é um imóvel maior, de R$1 milhão e eles não têm a renda. Para de repente a gente compor ali 20, 30 mil reais, você pode pegar pessoas distintas e colocar elas dentro dessa renda familiar para que a gente consiga compor o valor desse imóvel. Essas pessoas, a documentação delas vai ser submetida a uma análise de crédito, onde o banco vai identificar se elas têm condição no hoje de abarcar o valor da prestação desse imóvel. Tendo esse valor, o banco vai, num segundo momento, passa por duas análises, tá? Primeiro momento, a primeira análise é a situação de crédito atual, se você tem uma vida financeira tranquila e saudável. Segundo momento, qual é? É o banco entender o seguinte, hoje ela consegue me pagar porque eu já entendi qual é a vida financeira dela. Todavia, eu não sei se de repente no financiamento daqui a 30 anos ela ainda vai ter condição de me pagar. Então o que é que o banco faz? Já que ele não consegue prever o futuro, ele simplesmente minimiza o risco. Então o imóvel que vai ser construído, ele entra em garantia dessa negociação. Então enquanto você está pagando o imóvel, esse imóvel está alienado ao banco. E ele só passa a ser seu de fato quando você pega este imóvel e vende. Ou de repente quando você quita a sua dívida. Aí ele passa a ser seu. Mas enquanto está financiado, ele está alienado. É o mesmo processo que funciona com carro, tá? Então, Pri, como é que eu inicio nesse mercado? Entendendo que eu quero fazer dinheiro com isso. Se você é engenheira civil ou arquiteta, você tem a responsabilidade de trazer construção financiada para dentro do seu leque. Por quê? Porque muitos clientes, mulher, acreditem nisso. Não adianta você, como arquiteta, por exemplo, fazer vários projetos e o que acontece com esses projetos? Muitas vezes eles nem saem do papel. O cliente hoje, ele acha caro pagar 10, 20 mil reais, 30 mil reais num projeto porque simplesmente esse cliente não tem nem o dinheiro da construção para fazer. Não tem. Entenda que hoje um engenheiro civil e um arquiteto que se destaca no mercado não é um engenheiro civil ou um arquiteto que entrega para o seu cliente projeto e obra. Acredite, o seu cliente não quer projeto. Ele não amanhece de manhã dizendo assim, meu Deus, que delícia, como eu queria um projeto hoje. Não existe isso, mulher. Do mesmo jeito que o cliente não amanhece de manhã e diz assim, ai meu Deus, que delícia. Hoje eu queria tanto uma obrinha, um barulho aqui de furadeira no meu ouvido. Ninguém amanhece desse jeito querendo isso. Todavia, você se diferencia do seu mercado quando o cliente senta na sua mesa e você oferece para ele dinheiro. Olha que loucura. Pri, como funciona isso? Através de construção financiada.
Então o cliente, quando senta no escritório, gente, da minha construtora, quando ele senta para conversar com a gente e de repente ele até quer construir uma casa de 200, 300 mil, porque de repente ele tem um pouquinho desse dinheiro, tem 100, 150 mil, ele tá achando que ele vai construir uma casa só de 100, 150 mil, porque é o que ele tem. Só que quando ele senta comigo, o que eu faço com esse cliente é aprovar o crédito dele e mostrar para ele que ele pode construir, às vezes, uma casa de 500 mil reais. Então, o cliente entrou aqui achando que eu ia cobrar 10, 20% sobre a administração de uma obra, quando, na verdade, ele sai da minha mesa com 500 mil reais. Em crédito, aprovado, para ele gastar dinheiro. Você tá entendendo, mulher? Então, é isso que diferencia e que muda você no jogo. Porque, de verdade, mulher, projeto tem muita gente que faz por aí. Obra, o mestre de obra também faz. Só que quem leva o dinheiro, quem leva o cliente, quem cuida do dinheiro do cliente e quem entrega dinheiro para o cliente num processo desse de financiamento e que dá a possibilidade para ele de pegar aquele sonho que ele tem há 30 anos, daqui a 30 anos eu vou construir minha casa de campo. Quem traz esse sonho para o hoje é quem domina a construção financiada. É quem consegue mostrar para o cliente que crédito é mais importante do que dinheiro hoje no Brasil. Então, como é que a gente atua com esse cliente? Na hora que o cliente chega na minha mesa, a primeira coisa que eu preciso saber, eu preciso entender o processo construtivo. Como funciona o processo de aprovação de crédito? Como funciona, de fato, para que eu pegue a minha construção e eu financie ela dentro dos bancos? E aqui eu falo Caixa Econômica, porque é o maior case do mercado. Então, você precisa entender isso por quê? Porque você não perde venda. O cliente senta na sua mesa, depois que você chega, o cliente chega querendo falar de projeto, por exemplo. Comprar um projeto arquitetônico. Você cobrou 15 mil reais para esse cliente. Se ele senta com você e você entrega para ele não só o projeto, mas agora um financiamento de 500 mil reais, agora você tem até autoridade para cobrar mais no projeto para esse cliente. Porque ele entrou achando que ia deixar 15, ele tá saindo levando 500. Você tá entendendo, mulher? Então acaba que trazer construção financiada para dentro do seu negócio nada mais é do que estender o seu leque e parar de perder clientes. Como é que eu começo, Pri? Do zero em construção financiada. O que é que eu faço? O que você faz hoje para iniciar nesse mercado é muito simples. Primeiro, entender como funciona esse processo. E aí eu vou te dar algumas orientações para que você entenda. Hoje, o dinheiro, a Caixa Econômica tem recurso em que ela empresta esse dinheiro para que você construa. De onde vem esse dinheiro? Vem de duas fontes. Uma do FGTS. Então, imagine que se você é CLT e você contribui com o FGTS mensalmente, não ache que esse dinheiro está numa conta parada lá esperando. Não está. Esse dinheiro está girando. Esse dinheiro está financiando a habitação, principalmente programas do governo para a habitação. Se você, por outro lado, tem um dinheirinho na poupança, acredite, existe o SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, onde esse seu dinheirinho que está lá na poupança, ele não está parado lá esperando, que tem ali um número. Esse dinheiro está girando e ele está financiando o quê? A habitação no país. Então, existem dois fundos de onde eu consigo tirar recursos para construir. Da onde, Pri? Do FGTS. E aí programas como Casa Verde e Amarelo pegam recursos do FGTS e o SBPE. O Casa Verde e Amarelo, gente, tem teto, como você bem sabe, que é o antigo Minha Casa Minha Vida. Então, a depender da região que você está, existe um teto para que você construa, de repente, imóveis até 230, 250 mil, para que você consiga construir e pegar a redução de taxa e também o subsídio do governo. Todavia, do outro lado, nós temos o SBPE. O que é o SBPE, Pri? O SBPE é uma linha de crédito onde você não precisa, por exemplo, ter teto. Então, você pode sim construir imóveis de 500 mil, 1 milhão de reais. Gente, financiamento de obra não é só Minha Casa Minha Vida. A gente pode sim financiar obras de alto padrão. E aqui nós temos vários tipos de linha de crédito. A gente está falando com você sobre construir em terreno próprio. Se o cliente já tem o terreno, a gente pode financiar a construção. Se de repente esse cliente não tem o terreno, a gente pode fazer a aquisição e construção. Adquire o terreno e financia os dois, o terreno e a construção para esse cliente. Uma linha nova que surgiu agora é para empresários. Então, se de repente você quer reformar o seu comércio, você também pode financiar. Então, existem várias linhas de crédito com recursos do SBPE que você pode abraçar e mostrar para o seu cliente. Quantos, por exemplo, imóveis na sua região, na sua cidade, que você conhece, de repente, comerciantes que querem reformar o próprio estabelecimento e não tem dinheiro? Aí tá aí, lá, o comerciante, sem reformar, sem ampliar, sem trazer cliente para dentro da loja dele, tá você sem construir, sem ter cliente, por quê? Porque você não conhece como funciona essa linha de crédito. Então, você não gira dinheiro para você não faz dinheiro, porque primeiro, tá?
Mulheres adultas não ganham dinheiro, elas fazem. Então tá aí você sem fazer dinheiro e tá o comerciante sem gerar dinheiro. Por quê? Porque você simplesmente não conhece as linhas de crédito. Então, primeiro passo é conhecer essas linhas de crédito. Segundo passo, Pri, segundo grande passo, o que eu preciso fazer para iniciar nesse mercado? Entender que você não precisa de todo o recurso. Imagine, gente, que hoje sim é possível que você construa sem valor de entrada. Se o seu cliente já tem um terreno, é possível você financiar 100% da sua construção. Então, se o cliente ele já tem um terreno, Pri, o que eu preciso entender agora? Às vezes, esse cliente nem precisa ter valor de entrada. Por quê? Porque esse terreno ele pode entrar como entrada dessa transação. Então, imagine que quando você olha para cá, o que eu preciso fazer para começar? Primeiro, anote, entender o processo. Segundo, captar os melhores clientes. E para captar os melhores clientes, você tem que entender quais são as linhas de crédito que se encaixam para esses clientes. Os melhores clientes, gente, não são só os clientes que têm renda formal. Não são só os clientes que são, de repente, concursados, dinheiro certinho, CLT. Sim, hoje é possível abraçar os autônomos, abraçar os empresários. Por isso que eu digo para vocês, é importante que nesse início você esteja acompanhada para entender como é que esses empresários e autônomos precisam compor renda para apresentar na Caixa Econômica para ser aprovado. Não sei se você sabe, mas eu trabalho na Caixa Econômica também como avaliadora. Então eu sou credenciada Caixa. O que acontece? Eu e a minha empresa, nós somos credenciados Caixa. O que acontece? Na hora que a gente está fazendo um processo de financiamento, depois da aprovação do crédito, tem uma segunda nuance que o banco olha. É olhar se esse imóvel pode entrar em garantia dessa negociação. Para que o banco olhe isso, não são engenheiros concursados da Caixa Econômica que fazem isso. Quem é que faz, Pri? Credenciados. Os credenciados Caixa que fazem isso. Então, o que eu faço também é trabalhar nessa outra vertente. Eu construo, mas eu também analiso processos. Então, eu também recebo processos com PCI. Você já sabe o que é uma PCI, mulher? Vixe, vou deixar aqui embaixo um linkzinho para você ir para a aula do PCI. Então, eu também recebo o PCI, recebo os projetos, entendo, faço a análise do terreno, acompanho a obra, faço o encaminhamento para que sejam liberadas medições para esse cliente. Então você entende que eu consigo ter uma visão dos dois lados. Uma visão tanto daqui, do lado do credenciado, para que os processos eles fluam, mas também uma visão do outro lado de cá, de quem constrói. E aqui já quebra um grande paradigma. Pri, eu posso, por exemplo, ser credenciada e construir? Claro que pode. O que vai acontecer é que você não vai analisar os seus projetos, mas você vai analisar projetos de outras pessoas. E com essas duas fontes de renda dentro da empresa, você maximiza os seus ganhos. Esses dias eu sentei com alguns colegas que são engenheiros que constroem, e eles dizendo assim, Pri, eu tô construindo 3 casinhas dentro de um condomínio fechado. Dentro dessas casas, a gente tá sofrendo para pegar investidores. Os caras dão cota, 100 mil, 200 mil reais, entram alguns investidores para cada casa, para que a gente consiga viabilizar a construção de casas. Eu não tenho mais casas, não é nem porque a minha produção não abarca. A gente consegue sim, com a mão de obra que a gente tem, construir mais. Todavia, eu não tenho mais investidores para fazer isso. Aí eu chego para ele e digo assim, se eu disser para você que você não precisa tá pegando vários investidores para isso, você só precisa de um único, que tenha a sua renda e crédito. Se a gente comprovar a renda de um único, a gente consegue fazer com que um único cliente, um único investidor, faça parte do seu processo. Então imagine que você nem precisa ter todo esse recurso para iniciar. Você só precisa entender como captar esses investidores. E é por isso que você precisa de auxílio nesse início. Não sei se você conhece, mas eu preciso lhe apresentar. No Fator C, uma das nuances para você começar a trabalhar com obra financiada é essa. É você pegar esses primeiros investidores. Se você não conhece o Fator C, clica aqui embaixo, você vai conhecer. Mas dentro do Fator C você aprende mais do que somente a técnica, mas a abraçar esses melhores clientes. Então, Pri, como eu começo a construção financiada? Primeiro grande ponto, entendendo do processo. Segundo grande ponto, como eu começo? Captando os melhores clientes. E mais do que isso, transformando os clientes que de repente porque a maioria das pessoas abandonam aqueles clientes que não têm uma renda formal. Isso não existe. Os clientes que são empresários e autônomos, eles são potenciais investidores para o teu negócio. Investidores, sócios. Esses clientes não podem ser abandonados. Abrace esses clientes, amplie o seu leque, que você vai ver os seus clientes estourarem. Hoje, eu não faço mais, por exemplo, captação da forma que eu estou fazendo no online, da forma que eu fazia alguns anos atrás. Por quê? Porque não preciso mais.
Porque já tem cliente na fila de espera. E por que você precisa entender isso? Porque vai chegar um tempo na sua empresa em que você vai entender que os melhores clientes, eles virão até você. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo e começar. Ficou claro, mulher? Que delícia! Escreve aqui nos comentários e quero super te convidar. Corre lá no Instagram, @aprinunes, acompanha mais. Se você gostou, curte e compartilha. Super te espero no próximo vídeo. Um cheiro, até lá!